Dia, bom dia. Bom dia, tudo bem, pessoal? Vou dar 2 minutinhos aí para todo mundo entrar, aguardar a chegada aí da Sabrina. Hoje a gente vai falar bastante sobre a amamentação. É um tema que todo mundo tem bastante dúvida de quando começar a procurar essa informação. E nada melhor do que uma consultora de amamentação para falar sobre esse assunto, né, gente? A gente tem que compartilhar as experiências, para vocês tirarem as dúvidas, fazerem as perguntas. Para quem não me conhece, eu sou nutricionista, sou Raquel, mãe da Gabriela, de 1 ano e quase 3 meses aí. E eu tô trabalhando agora com a área materno-infantil, sempre trabalhei em hospital, mas a área materno-infantil me encanta demais. E a amamentação acho que é um tema que tem muito para ser explorado, acho super válido que todos participem, rede de apoio, o pai e a mãe, escolas e creches, todos têm que estar super cientes sobre esse assunto que é tão rico de informações e tão importante na vida de um bebê, tá? A Sabrina está entrando. Caso a gente tenha algum problema técnico de imagem, a gente vai seguir com o áudio, tá? Só para avisar para vocês. Entrou aí a Ju, a Flávia, bem-vindos, Fernando. Se vocês quiserem falar de onde vocês são, se tem filhos ou não, se só estão procurando a informação. Peraí, a Sabrina caiu, tá, gente? Mas eu vou tentando aqui novamente, fiquem tranquilos. Lá, vamos lá. Enquanto isso, vocês vão falando de onde vocês são, que eu quero saber. Se vocês só se interessam pelo assunto, se vocês já são pais, qual a idade do filho de vocês. Oi, Raquel, bom dia. Bom dia, Oi, pessoal. tá, bom dia. Você consegue ver a minha imagem? Aqui Tá, não aparece. não aparece a sua imagem para mim, mas eu tô te ouvindo perfeitamente, a gente vai seguir, tá bom? Ótimo, tá bom. Tá. Sabrina, você quer se apresentar? Sim, vamos lá. Bom dia, gente. Eu sou a Sabrina Canoa, eu sou doula e educação. Né? Eu comecei a minha jornada nesse universo quando eu fiquei grávida da minha primeira filha, né, há 5 anos. E aí eu vi, enfim, percorri toda uma trilha em busca de um parto humanizado. Eu tive uma experiência muito legal. E aí resolvi mudar de carreira. Eu sou publicitária para trabalhar exclusivamente com o feminino, né? Tanto acompanhando mulheres, né, gestantes no trabalho de parto, como puérperas no momento de pós-parto com a amamentação. Eu tenho uma história bastante extensa de amamentação, né? Eu amamentei por 4 anos e 9 meses, passei por uma série de percalços nesse período, então tive aquelas questões iniciais de pega, de posicionamento, fissura, mastite, passei pela lactogestação, amamentação em tandem, passei pelo processo de desmame, então tenho muita bagagem pessoal, além da minha bagagem acadêmica, né? Fiz algumas formações nessa área e é um tema que eu adoro, é um tema que eu milito e a gente precisa trazer luz para a questão da amamentação, porque as pessoas têm a ideia de que é simplesmente você pôr o seu bebê no peito e tudo vai acontecer. E na verdade não, né, Raquel? A gente sabe, a gente que é mãe sentiu na pele, sabe que é um processo aprendido dos dois lados, tanto para a mãe quanto para o bebê. E é preciso muito respaldo, muito suporte para que seja possível seguir em frente, né? Sim, com certeza. Tá certo. Então vamos seguir aqui. O pessoal tá entrando, tá? Vocês fiquem à vontade para falar de onde vocês são. Se vocês tiverem perguntas, vocês vão fazendo ao longo da live e a gente vai tentando responder na medida do possível, tá bom? Vamos lá, Sabrina. A primeira pergunta: quando que é o momento ideal para começar a buscar as informações sobre a amamentação? Olha, eu acho que durante a gestação, né, a gente acaba se preparando muito para o parto e a gente deixa esse momento de preparo para amamentação para quando o bebê nasce. E o ideal é que a gente antecipe isso.
Por que eu falo, Raquel? A gente tem uma gama de informações, principalmente sobre manejo, sobre pega, sobre livre demanda, sobre o consumo do bebê, que se sabidas antes, elas podem ajudar essa mulher a ficar mais calma, né? E ter mais segurança nesse momento inicial. Quando a gente sabe o que a gente espera, a gente tende a ter uma reação mais tranquila. Então, eu super sugiro que isso comece na gestação. Bacana. Até porque romantizam muito, né, a questão da amamentação, como eles mostram na mídia de uma forma que parece que vai acontecer naturalmente, e nem sempre acontece assim para todo mundo, né? Então, eu acho que há uma romantização muito grande desse momento. Ele é, claro, mágico, especial, mas a gente precisa se preparar, né? O começo eu acho que envolve muito erro e tentativa, uma rede de apoio muito forte. A mulher, ela não consegue amamentar sozinha, ela precisa ter uma rede de suporte ali que auxilie para que ela não desista, para que ela siga tentando. A gente tem aqui no Brasil, Raquel, uma média de 54 dias de aleitamento, né? Em contrapartida, a OMS recomenda um aleitamento materno exclusivo por 6 meses. Então há uma discrepância muito grande, né? E a gente precisa trabalhar pesado para tentar melhorar esses índices, né? É verdade. E é bem importante, tanto do ponto de vista para mãe, bebê, econômico, né? Mas em termos de saúde também, né? A gente sabe que o leite ele traz anticorpos, ele traz os nutrientes que o bebê precisa ali naqueles primeiros meses e depois é 2 anos mais, né? Sim, com certeza. O leite, ele é o alimento. É o alimento mais completo. Tá dando uma falhadinha aqui, mas deu para entender aqui. Ele é o alimento mais completo para a gente fornecer aí nos primeiros 6 meses de vida, tanto que é uma questão natural, né? Vocês estão ouvindo a Sabrina? Não estou ouvindo. Voltou aí a conexão? Gente, tô me ajudando. Voltou a conexão, Raquel? Agora eu Alô? tô te ouvindo. Tá me Oi, ouvindo? ficou. Agora deu para ouvir. Agora eu tô te ouvindo. Eu peguei até a parte que você falava realmente que o leite é um alimento riquíssimo, e sim, é um alimento vivo, é o melhor alimento para o bebê, sem sombra de dúvidas, né? Ele traz todo o aporte de nutrientes, ele é um alimento que se adequa ali àquilo. Não estou conseguindo te ouvir. A Sabrina saiu, mas eu vou continuar tocando, tá, gente? Só para vocês saberem que assim o leite ele é o alimento mais assim completo que existe na vida. Todo mundo fica buscando aí milagres para melhorar a imunidade e o único alimento que é realmente capaz de fazer isso é o leite materno. E ele é espécie específico. A mãe produz o leite que o bebê produz. E ele é tão assim importante que quando o bebê fica doente, a mãe acaba modificando essa composição do leite para atender essa demanda, tá? Só vou tentar aqui reconectar com a Sabrina, que a gente vai fazer a próxima pergunta aqui que eu recebo bastante, tá? E é isso, gente. Assim, a amamentação, ela é uma recomendação da OMS, tem que ser feita a Golden Hour, que é a hora de ouro. Daqui a pouco eu vou deixar, vamos ver se a gente vai conseguir aqui estabelecer a conexão para. Deixa eu ver aqui novamente. Aqui, Sabrina, aqui. Que é muito importante até para a gente conseguir. Ah, agora foi, tá até com a imagem. Então deixa eu virar aqui, peraí. Pra mim, eu não consigo me ver ainda. Você tá me vendo? Tá vendo meu Tô rosto? vendo uma imagem assim. Peraí. E agora? Agora eu tô vendo uma imagem, mas não é você. Mas tô vendo uma imagem ainda. Bom, mas a gente está se ouvindo, isso que importa. Eu não consigo me ver aqui, eu acho que a conexão realmente está muito ruim. Tá. Eu vou seguir aqui com a próxima pergunta, que, assim, tem muita gente que tem dúvida com relação ao tipo de mamilo, né? E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque tem algumas mulheres que ficam com dúvida quando o mamilo é invertido, se consegue ou não amamentar, se o tipo de bico interfere. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso?
Posso sim. É claro que existe uma gama, né, uma infinidade de tipos de mamilo. Então, a gente tem os mamilos que são mais protusos, a gente tem os mamilos que são invertidos, temos os bicos planos também. E o fato é que o formato do mamilo, ele não tem uma interferência necessária na amamentação, porque a região que o bebê precisa estimular quando ele mama é a região da areola, né? Então, ele precisa fazer uma pega que abocanhe a areola, não necessariamente o mamilo. A gente tem, né, aqui por baixo da mama, na fisiologia da mama, toda uma estrutura, né, de armazenamento desse leite. A gente tem os dutos que fazem a transmissão desse leite, né, a entrega do leite. Esses dutos terminam aqui no mamilo, mas onde a gente tem os alvéolos, né, que são os saquinhos que armazenam esse leite, essas estruturas ficam mais para trás, aqui na região da areola. Então, é por isso que é muito importante que a pega, né, abocanhe essa região. Então, eu acho que é legal ter sempre o acompanhamento de uma consultora de amamentação, para que ela consiga orientar a puérpera a respeito da pega correta, adequada, mostrar onde o bebê precisa pegar, né? As questões de pega, Raquel, elas são responsáveis por 90% dos problemas de amamentação. Então, quando a gente consegue resolver essa questão, a mulher tende a ter uma experiência mais satisfatória, independente do formato do bico, né? Existe uma preocupação muito grande das mulheres com bicos invertidos, porque existem alguns graus de inversão. Então, uma consultora de aleitamento consegue ajudar essa mulher com estratégias para que ela minimize essa questão. Existem algumas bombas que ajudam a trazer um pouquinho esse bico para frente quando o bebê vai abocanhar. Existe um tratamento com laser terapia para casos um pouquinho mais severos, né, de inversão. Então, por isso que é importante contar com respaldo profissional nessa condução. Certo, bacana. Essa informação é bem relevante mesmo, porque acho que é uma das maiores dúvidas de quem ainda está gestante e já chega com essa preocupação com relação ao tipo de bico, né? E, Sabrina, sim, vamos para a próxima, assim, que é um mito, assim, que todas as mães perguntam. Existe leite fraco e o que é livre demanda? Bom, não existe leite fraco, né? Como você bem falou, o leite ele é um alimento espécie específico, ele é produzido ali na hora, né? De acordo com a demanda do bebê, e é o alimento mais completo que tem. Então, não existe essa questão de leite fraco. O que pode acontecer, por exemplo, é o bebê ser aleitado ali no peito e ele não ter um ganho de peso consistente. Daí a gente precisa investigar algumas questões. A pega incorreta, por exemplo, pode ser um desses motivos, porque o bebê, quando ele não abocanha adequadamente a areola, ele não vai consumir o leite na sua totalidade, ele não vai aproveitar tudo que está ali, né, sendo produzido. Então, ele pode consumir menos do que ele deveria, apesar de ficar ali bastante tempo no peito, né? Então, é preciso ajustar questões, assim, investigar esses pontos para conseguir mitigar esse mito, né? Em relação à livre demanda, na verdade, o correto é que a mulher ofereça o peito ao bebê sempre que ele solicitar e sempre que ela sentir que é necessário, né? O peito, a amamentação, ela é muito mais abrangente do que apenas alimentação, né? Quando o bebê vem ao peito, ele tem ali o vínculo dele garantido com a mulher, ele se sente seguro, ele se sente confortável. Então, a amamentação é um recurso muito importante e essencial para que esse bebê se desenvolva bem. Então, a livre demanda, ela prega justamente isso. A oferta sempre que sentir que há necessidade, né? Terá dias, por exemplo, que o bebê vai demandar o peito, às vezes de hora em hora, né? Principalmente na época dos saltos de desenvolvimento e dos picos de crescimento. O bebê ele vai ter uma demanda maior, né? Os bebês telecena, mas de maneira geral,
Os bebês, eles tendem a seguir um ritmo meio que padrão para essas mamadas, a cada 2, 3 horas, mas é importante sempre oferecer que sentir que é necessário. E até eu tenho comentado com algumas mães que a gente está passando em consulta, que até uma forma de acalmar o bebê que vai começar a introdução alimentar, para que ele fique mais tranquilo antes de receber o alimento, né? E em Sim. nascimento de dente também, né? Às vezes o bebê ele acaba demandando um pouco mais ali da mãe, mas acho que a amamentação ela promove esse conforto e essa segurança para essas fases também, não só dos picos de crescimento e dos saltos de desenvolvimento. Sim, e a gente recomenda, inclusive, por exemplo, em momentos que podem ser estressantes para o bebê. Por exemplo, a hora da vacina. Né? O bebê que é aleitado nesse momento, ele tende a ter uma reação muito mais tranquila com a dor, porque ele está aconchegado ali. E em crianças que já andam, por exemplo, crianças mais velhas, o peito ele serve muito como um ponto de conforto, né, de acolhimento. Então é muito engraçado que você vai perceber crianças que correm, por exemplo, batem o pé ou se machucam, elas vêm direto pro peito da mãe e aquela sensação passa, porque ali elas estão acolhidas, né, com aquilo. É verdade, eu acho que tem muito isso realmente do estresse, mudança de rotina. Eu lembro que quando a gente foi pegar avião com a Gabi, acho que uma das primeiras recomendações que o pediatra dela deu foi essa: amamenta, porque ela vai se sentir mais segura. Então é bem legal essa Sim. questão aí do conforto, né? Não, essencial. E parece mágica, assim. Eu percebia muito isso com as crianças quando elas já estavam um pouquinho maiores, que qualquer coisa que acontecesse, elas vinham direto pro peito, elas conseguiam regular as emoções e aí voltavam a tocar as coisinhas delas. Então, é um recurso muito importante que a gente precisa usar, e a livre demanda prega exatamente isso. Não existe isso de ficar contando no relógio quanto tempo o bebê vai mamar, né? O importante é que o bebê solte a mama sozinho. Então, quando ele estiver satisfeito, principalmente bebês menores, é muito, assim, é engraçado observar os sinais que o bebê dá. Então, geralmente ele já solta a mama mais sonolento, ele já fica mais molinho, você percebe os membros, né, bracinho, perninhas, ficando mais relaxados. Então a gente precisa super usar esse recurso para ter uma condução legal do aleitamento, né, Raquel? É verdade. Muito bacana essas informações. Vamos lá. Outra coisa, assim, que é uma questão que eu queria perguntar, porque o que eu tenho visto muito, a quantidade de enxovais que já vem na lista contemplando bico de silicone, bomba de extração de leite, pomada para preparar mamilo, absorvente para seio, todos esses apetrechos para já preparar a mãe para amamentar. Mas, assim, o que é realmente necessário para amamentar? Precisa de tudo isso? A resposta é não. Na verdade, o que a gente precisa para uma mulher amamentar é a disponibilidade dela ali, a entrega dela para o bebê e só. O que eu recomendaria, eu acho que em termos de acessórios, a almofada de amamentação eu acho que é bastante interessante, porque ela ajuda no melhor posicionamento do bebê, principalmente numa primeira experiência de amamentar. Às vezes a gente tem dificuldade em segurar o bebê, né? O braço fica dolorido, a gente não consegue achar uma posição, e a almofada te ajuda a estabilizar isso. Então, esse eu acho que é um item importantíssimo. Agora, o bico de silicone, a gente não recomenda. Por quê? Entra na mesma seara dos bicos artificiais, né? Ele causa ali uma interferência que pode trazer confusão de bicos, né? E acho que a gente pode depois falar um pouquinho disso. Uhum. E ele não permite que a areola seja estimulada na sua totalidade. Então, isso pode impactar também na produção de leite. Então, a gente não recomenda o uso. As bombas de extração de leite, eu acho que elas são importantes num segundo momento, principalmente quando vai ser feita a volta ao trabalho e que é preciso começar a montar um estoque de leite. Mas no início do processo, a gente não recomenda, inclusive, o uso, porque a ordenha com a bomba, ela estimula ainda mais a produção. Então, no momento pós-apojadura, quando você já tem a produção ali na sua totalidade, você pode produzir ainda mais. Então, a gente recomenda para uma fase 2 ali da amamentação.
Em relação à pomada de lanolina, ela pode ser um recurso interessante para o alívio ali da mama, principalmente se houver fissura, mas tem que ser usada com muita parcimônia, né? Então, quando o bebê for mamar, você precisa garantir que não tem nenhum vestígio de pomada ali, porque ela deixa ali a mama lisa, né, escorregadia, e isso pode impactar na pega também. Então é importante remover qualquer resíduo que fique. E os absorventes de seio, a gente também não recomenda o uso porque eles abafam ali a região, né, da auréola e mamilo, e se você tem uma fissura ali, aquela região fica úmida, aquilo prejudica a cicatrização da fissura. Então, uma forma legal é fazer aquela rosquinha, o donut, com fraldinha de pano, com tecido. Porque aí o tecido absorve, a mama não fica em contato ali com o sutiã ou com a blusa, e você tem um processo de respiro, né, da mama. Então, não recomendamos o absorvente também. E acho que vale colocar aqui a concha de silicone, né? Aquela concha. Muita gente usa para preparo do peito ou para armazenar o excesso de leite. A concha é cilada, não recomendamos o uso também. Primeiro, porque não é preciso fazer nenhum preparo na anatomia da mama antes da amamentação, né? E depois, quando o processo de amamentação já começou, a concha, quando colocada no peito, ali, e você coloca o sutiã em cima, ela fica estimulando a mama, né? Então você tem ali um estímulo de produção. Aquele leite que fica armazenado ali, ele pode, enfim, passar por um processo ali de ficar contaminado, e isso pode trazer fungo para sua mama, então não é legal. Muitas pessoas têm candidíase mamária por conta disso. E além disso, se você, por exemplo, está num processo de apojadura e você coloca o seu peito ali naquela rosquinha, você pode criar um edema no seu mamilo, né? Então não é bacana também. A gente também substitui a concha por essa rosquinha de tecido. Uhum. Eu acho bem importante falar sobre isso, porque às vezes até o custo desses itens ele acaba sendo alto, né? Muitas vezes a mãe nem usa ou ganha no enxoval, e eu acho que são itens que podem ser até trocados por outros itens que são de mais importância, ou uma consultora de amamentação, né? O valor de uma consultora de amamentação que vai te ajudar ali nesse manejo. Eu acho que é muito mais importante do que isso, e a gente, infelizmente, ainda tem essa cultura de preparar da forma errada, né? Exatamente. E o que eu queria te perguntar, tem uma questão que às vezes também me perguntam bastante, é com relação a sol nos mamilos, na mama. Ajuda isso? Como é que funciona? Olha, não existe a necessidade de você fazer um preparo específico. Então, mesmo o banho de sol na gestação e tudo mais, não vai trazer nenhum benefício prático, né? Já tem estudos que mostram que a gente não tem um ganho específico com essa exposição. O importante é sempre, após o aleitamento, você pode passar o seu próprio leite ali na mama, né? E deixá-la respirar o máximo possível. Então, estando em casa, tenta deixar a mama de fora, tenta deixar o peito respirar, evita ficar abafando muito a região, absorvente, sutiã, blusa. Isso é muito importante para que a mama siga pronta, né, para o aleitamento. Também não é necessário fazer a esfoliação, passar a buchinha. Isso, inclusive, pode prejudicar, porque você pode ferir o tecido ali, ter microfissuras e ter um desgaste, e isso facilita uma fissura, por exemplo. Então, não precisa fazer absolutamente nada. Acho que o melhor preparo é a informação, Raquel. Ai, que bom que você falou sobre isso. Acho muito relevante mesmo. E a próxima pergunta, Sabrina, é assim: a gente sabe que a mãe ela não amamenta sozinha, né? Ela precisa da rede de apoio. E não digo só família, eu digo creche, escola, a sociedade como um todo. O que a rede de apoio precisa saber para dar o suporte para a amamentação?
Ela precisa saber que essa mulher, ela tem que ter disponibilidade para conseguir amamentar. Né? O leite, ele é ejetado com a ação da ocitocina, que é o hormônio do bem-estar. Então, quando essa mulher está sobrecarregada, estressada, em privação de sono, a gente tem uma queda na ocitocina e isso prejudica ali a ejeção do leite. Então, a rede de apoio precisa ter em mente que essa mulher precisa estar ali disponível para isso e ela não tem que se preocupar com assuntos paralelos, né? Então, respaldo com as questões domésticas, com as burocracias ali da casa, né? Comida, limpeza e tudo mais. Então, são coisas muito importantes que a rede pode providenciar, né? A rede de apoio pode ajudar essa mulher a ficar hidratada, né? Então, sempre levar água, manter essa mulher bem alimentada, porque o corpo da gente gasta muita energia, né, para produzir leite. Então, é importante que essa mulher ela seja cuidada nesse momento, né? Eu acho que esse é o principal recado e principalmente que essas pessoas evitem comentários que vão minar a confiança dessa mulher. Então, comentários como seu leite é fraco, tira esse menino do peito porque ele vai ficar mimado, é melhor dar uma mamadeira para ele dormir a noite inteira. São comentários que não agregam, por mais que a pessoa tenha boa intenção, e que vão minando a confiança dessa mulher. Então, a rede precisa solidificar, né, essa sensação de segurança. Bacana. Acho que teve uma mudança muito grande com a entrada da mulher no mercado de trabalho, até por volta dos anos 70, e acho que teve uma transição muito grande, porque antigamente todo mundo amamentava, né? Não existia essa questão da fórmula tão fácil e tão acessível. Então, eu acho isso bem importante até em termos do trabalho, né? Receber essa mulher de uma forma adequada, que nem você falou, dando o suporte necessário para que ela mantenha o aleitamento materno. Sim, existem uma série de iniciativas, inclusive, que visam, né, estimular que as empresas, por exemplo, colaborem. Então, já existem diretrizes para ajudar as empresas a montarem uma sala específica para aleitamento. Então, essa é uma diretriz para empresas que têm, por exemplo, mais de 30 colaboradoras, né, espaços específicos para amamentação, geladeiras específicas para armazenamento desse leite, que sejam separadas, né, da geladeira de uso geral dos colaboradores. Então, existem uma série de iniciativas. Tem também, por exemplo, ações dentro de creches, visando esse público, que permitem que a mulher vá nos intervalos disponíveis para amamentar, né? Então tem uma diretriz aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, das creches amigas da escola, que já permitem esse tipo de ação, né? Que a mulher possa levar o leite dela ordenhado e que seja ofertado isso no copinho. Então tem muita coisa acontecendo nos bastidores para que a mulher siga amamentando. E eu acho que é até legal você ter tocado nesse ponto, Raquel, porque é possível, sim, manter um aleitamento em livre demanda, mesmo com retorno ao trabalho, né? Então, então dá para ter uma rotina dentro ali do escritório para trabalhar com a questão da ordenha de leite, né? E proporcionar que o cuidador tenha acesso, por exemplo, a essa informação de ofertar o leite no copinho ou na colherzinha, enfim, em outros meios que não sejam a mamadeira, né, que pode prejudicar ali a pega. Existe, né, toda uma rotina que a mulher pode estabelecer para quando chegar do trabalho, já colocar o bebê ali no peito e oferecer esse leite livremente. Então dá para fazer manejos ali para que ela consiga manter essa rotina. E o trabalho da consultora, ele tange isso também, né? A gente faz um trabalho consultivo para ajudar essa mulher a estabelecer esses rearranjos ali na rotina dela, para que a amamentação siga. Bacana. A Ju comentou aqui informações maravilhosas. Obrigada, Ju. Você também sabe bastante do assunto, né, Juliana? Acho que ela fez um curso com você, viu, Sabrina? É isso que eu ia falar. A Juliana foi minha colega numa formação que a gente fez na Comadre. Ela trouxe, na época, informações muito bacanas sobre nutrição. Beijo, Ju.
A gente é moderadora no Gaia juntas. Então ela falou assim: Que pra fazer a legal, live com a Sabrina, ela ficou super feliz. que Aqui tem bacana. mais um comentário: a sala de amamentação disponibilizada na empresa faz a maior diferença. Que bacana que você teve essa oportunidade, viu? Vamos lá, aqui tem mais gente que entrou. Gente, eu quero saber de vocês de 0 a 10 o quanto esse tema é relevante. Coloquem aqui nos comentários. Tem mais gente entrando, sejam bem-vindos. Se vocês quiserem fazer perguntas, vocês fiquem à vontade que eu vou lendo aqui aos pouquinhos, tá bom? Sabrina, a outra pergunta que eu queria fazer, porque assim, às vezes a gente acaba nesse mundo materno-infantil referindo muito com a mãe, né? E a gente sabe que o filho ele não é feito sozinho, né? Tem o pai. E assim, às vezes eles se Sim. sentem excluídos. Eu já recebi essa reclamação de não direcionar os comentários só para as mães. Então, assim, eu acho Sim. que quem não amamenta dá amor e dá suporte, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que o pai pode participar e se encaixar aí nesse momento da amamentação. Eu acho que você falou a palavra-chave, suporte, né? Claro, o aleitamento ele é um processo ali exclusivo da mulher, mas o marido eu acho que ele tem um papel muito importante, o pai da criança, de realmente suportar essa mulher nesse momento. Então, seja cuidando dessas questões burocráticas da casa, seja garantindo que ela está bebendo água, que ela está comendo, que ela tenha um tempo de descanso, né, para que ela consiga repor as energias e ela se sentir bem. Seja não tecendo comentários que vão minar a confiança dessa mulher. Durante os turnos da madrugada, eu recebo muito também esse questionamento, né? E as queixas de mulheres que se sentem sozinhas ali, porque estão a madrugada inteira amamentando e os parceiros capotados, dormindo ali do lado. E, né? Então, por que não compartilhar os cuidados nesse momento? Tem muitos bebês, por exemplo, que logo após a mamada fazem xixi, fazem cocô. Por que esse parceiro não assume a troca da fralda para que essa mulher volte a dormir o mais rápido possível? Né? É São coisas que podem ajudar. No momento, por exemplo, que o bebê já é um pouquinho mais crescido, ou no momento de desmame noturno, por exemplo, esse parceiro pode super ajudar acolhendo esse bebê, né? Minando o bebê ali no colo, tendo uma rotina ali com ele, para que a mulher também consiga descansar. Então, eu acho que esse suporte emocional e suporte prático são imprescindíveis. Eu acho que essa é a melhor forma que o parceiro pode participar da amamentação. bacana. Bom, importante saber incluir os pais nisso, né? Porque às vezes eles se sentem excluídos e às vezes também a gente não sabe como incluir ali depois que o bebê nasceu, não teve a informação necessária. Então, até é importante para as mães que estão gestantes aí já fazerem essa inclusão do pai nesse suporte aí para a amamentação. Sim, e eu acho importante só destacar, antes da gente ir para a nossa próxima pergunta, que não tem que existir esse conceito que o pai ajuda. O pai tem É, 50% ali naquele processo, então o pai precisa participar. Eu acho que quando ele toma esse protagonismo para ele, essa corresponsabilidade, eu acho que ele tende a se sentir menos excluído. Né? Ele não está ali de coadjuvante só ajudando quando precisa. Não, ele está participando junto na esfera em que lhe é possível. Então, acho que isso muda muito, né, a abordagem. com certeza, faz toda a diferença, né? Isso é bem importante você falar. E aí, papais que participam aí de tudo, aqui em casa tem participação 100%, às vezes até mais do que eu ultimamente. Rafael tá fazendo quase tudo aqui com a Gabi. Ai, que bom! Isso é tão É, legal. O vínculo que eles estão construindo é importante, né? ele tá aqui bastante paizão aqui, até demais. Vamos para a próxima, então. Ordenha manual, bomba de extração manual ou bomba elétrica? O que você acha melhor, assim? O que você indica? Eu acho que cada uma tem uma especificidade, né? A ordenha manual, eu acho que ela é super efetiva, principalmente nos períodos, né, que a gente tem uma mama super cheia. Ordenha manual é um movimento importante para a gente preparar a mama antes de oferecer para o bebê. Quando a gente tem a apojadura, né, do leite, logo depois do nascimento, o nosso
organismo, ele produz leite na capacidade máxima, porque ele não entende ainda a demanda do bebê. Então, é muito comum nessa fase aquela sensação da mama empedrada, né? Sentir aqueles grânulos, aquelas bolinhas de gude, a região ali da areola e mamilo super entumecidas. Então, é importante preparar essa mama, né? Fazer uma massagem para dissolver esses pontos que estão empedrados e aí fazer a ordenha manual para retirar o excesso de leite. Né? Ela no início tende a ser um pouquinho dolorosa, até a mulher pegar o jeito de ordenhar, mas ela é o método mais eficiente. Se, por exemplo, no momento da pojadura a gente entra com a bomba elétrica, por exemplo, você pode estimular ainda mais essa produção. Então é melhor que essa ordenha seja feita manualmente, porque aí você tira só ali a quantidade para o tecido ali, né, a areola mamilar, ele ficar flexível para o bebê amamentar. A bomba de extração manual, ela serve também para você fazer a retirada, mas precisa observar muito o modelo que vai ser utilizado. Por exemplo, aquelas bombas estilo seringa, elas têm uma tendência de machucar, traumatizar ali aquela região, né, da areola e mamilo. Então, é melhor usar uma bomba, por exemplo, que traga uma abrangência maior ali para essa região, para que não haja atrito. A bomba elétrica, ela é a mais efetiva, sem sombra de dúvidas, e eu acho que ela otimiza muito o processo ali de ordenha, principalmente na volta ao trabalho, quando você precisa ter uma agilidade maior ali para fazer o seu estoque, né? Então eu acho que todas as ferramentas, elas são úteis, elas ajudam, a gente precisa só utilizá-las com parcimônia, né? Então, a bombinha elétrica, por exemplo, no começo do processo, como a gente já falou, eu acho que ela pode ser um estímulo um pouco demais, um estímulo excessivo, sabe? Tem mulheres, por exemplo... Pode falar, tá? Diga. Não, eu ia falar que tem mulheres, por exemplo, que conseguem fazer a ordenha do leite só de maneira manual. Demora um pouquinho mais, mas é super possível. Uma vez que você pega o jeito e você estimula, né, a sua mama em ser ali da forma correta, é possível você montar um estoque de leite na mão. Super dá para fazer. E tem mães que às vezes acabam usando a bomba de extração manual quando elas vão para algum lugar e não tem como usar a bomba elétrica, que é mais difícil de levar. E também tem o custo às vezes mais alto, às vezes não é acessível também aquele valor. Muitas mães alugam também. Então, às vezes, para início, às vezes não precisa fazer esse investimento tão alto e deixar para um pouquinho depois também, né? Eu acho que é interessante testar, né? Testar um método que você se adapta melhor. Mas eu recebo muito esse questionamento também. Poxa, mas eu acho que é muito caro comprar bomba elétrica. Será que a manual vai ser efetiva? Vai. Eu acho que só precisa tomar cuidado realmente em relação à estrutura que vai ficar ali em contato com a mama. Porque isso pode machucar, né? Então tem que observar com bastante atenção. Bacana. Gente, vocês estão gostando? Tá todo mundo bem aí? Se vocês tiverem perguntas, vão fazendo. Se vocês estão gostando, joguem bastante chuva de corações aqui pra gente, tá? E vamos seguir aqui com a próxima pergunta. Sabrina, a gente já falou um pouquinho, você até comentou, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora. Queria que você falasse sobre confusão de bico. Isso é mito ou é verdade? É a mais pura das verdades, Raquel. É a mais pura das verdades e ela pode afetar o bebê em qualquer fase do período de aleitamento. Tem bebês que, por exemplo, mamam super bem, por exemplo, usam, né, chupeta ou mamadeira, mamam super bem, e aí de uma hora para outra eles passam a rejeitar essa mama, eles passam a ter uma pega que machuca a mulher. Então isso pode acontecer em qualquer etapa do período. O que acontece, que eu acho que é importante a gente falar? A anatomia da mama, né, ela permite que quando o bebê abocanhe ali o peito, essa estrutura ali de areola e mamilo, ela é flexível e chega até aqui o final, o comecinho da garganta do bebê. Então ela vem bem aqui no final, né? E aí ele consegue ordenhar o leite.
A estrutura da mamadeira e da chupeta, ela vem até aqui, a parte do céu da boca. Então, a pega que o bebê tem que fazer, o estímulo ali na boca dele, é completamente diferente. E aí, falando especificamente da mamadeira, o bebê ele não precisa fazer aquele movimento maxilar para ordenhar o leite, né? O fluxo sai sozinho. Então o bebê, quando ele mama, ele suga no peito, ele precisa ordenhar, ele tem que fazer um movimento ali. E se ele já tem o fluxo da mamadeira que é facilitado, você pode ter um bebê que fica preguiçoso em ordenhar. Né? Então, por isso que a gente não recomenda que seja feito o uso dessas ferramentas, porque pode sim ter uma consequência prática ali na amamentação. Isso sem contar os malefícios que pode causar nessa estrutura maxilar, na estrutura dentária do bebê, afeta a questão de respiração e tudo mais. Então, enquanto profissional, não recomendo o uso de chupeta e mamadeira, independentemente de ser a mamadeira mais moderna, que tem a pétala, a tecnologia, não. É um risco que você corre se você pretende manter o aleitamento exclusivo do seu bebê. No entanto, enquanto mãe, eu acho que não cabe a mim julgar as escolhas das pessoas, mas eu acho que é importante que as mulheres tenham informação a respeito dos riscos, né, que envolvem o uso dessas ferramentas, né? Infelizmente, a gente tem uma formação de amamentação muito fraca, muito pobre por parte da pediatria, né? As informações, elas não chegam, né? Não são tão atualizadas. Existe o lobby da indústria, né? Muito forte que patrocina esses médicos, dá brindes com indicação de fórmula, de mamadeiras e tudo mais. Então, realmente a informação é o melhor caminho para trazer luz para essa questão da confusão de bicos, né? Existem muitos estudos que comprovam os malefícios, né, do uso de chupeta e mamadeira. Então, eu acho que a mulher ela precisa saber dessas questões para daí ela tomar essa decisão. Eu acho que além disso que você falou, dessa questão de profissionais que sejam pró-aleitamento, isso é um critério até para a escolha dos pais verificarem esse profissional antes das consultas quando o bebê nascer. Por que eu digo isso? Porque a própria medicina, ela trabalha dentro de especialidades. Quando você precisa ir ver o coração, você vai no cardiologista. Quando você precisa ver alguma coisa do estômago, você vai no gastro. E por que não direcionar quem tem a propriedade de falar de amamentação, consultora de amamentação, de alimentação, nutricionista? Então, acho que isso é importante colocar cada um na sua função de forma adequada, porque às vezes o pediatra, ele tem alguma especialização de cirurgia ou de alguma outra questão, e aí ele acaba não se atualizando com relação à alimentação, apesar dele ser o responsável pelos cuidados gerais dessa criança. Então também é importante a gente se conscientizar que a gente tem que buscar o profissional certo para orientar com relação à coisa certa, né? Então acho que isso é bem legal de você ter falado com relação à questão dos pediatras. Queria até te trazer um caso prático disso. Eu fiz uma das minhas formações, foi pelo SUS, né? Eu trabalhei num hospital como voluntária, um hospital do SUS, e aí eu fiz o curso que é uma das diretrizes para que a gente possa atender. Ele é o curso que é regido pelo Ministério da Saúde, então tem todo um protocolo de materiais e tudo mais. E na minha turma havia enfermeiras, né, que trabalhavam ali no banco de leite, e os médicos residentes da casa. E aí eles contaram pra gente que, assim, são poucas horas do curso dedicadas à amamentação, anatomia da mama e tudo mais. Então, a formação da escola médica, ela é muito pobre nesse sentido, né? Não só com questões de aleitamento, mas as questões de humanização também. Então, os profissionais que querem realmente estar muito atualizados, eles precisam sair da caixa e buscar por conta própria, né, esse tipo de conteúdo, né? Tem que realmente sair ali do sistema.
É verdade, eu acho isso bem relevante. Tem mais gente entrando, sejam bem-vindos. Sabrina, eu vou fazer uma pergunta agora, mas eu já vou emendar essa pergunta com um suporte a mais, porque assim, a Sim. próxima pergunta seria: quais as vantagens da consultoria em amamentação? E eu queria saber, além disso, se há um envolvimento dos avós, porque normalmente eles são o principal cuidador na ausência da mãe, né? E existem muitas questões que devem ser trabalhadas, até por questão dessa atualização, que na época deles era diferente. Eu queria saber dessas vantagens e como é que é feita essa inclusão dos avós nos cuidados da amamentação. Nossa, você tocou num ponto muito importante, porque o nosso trabalho, ele tange, né, toda essa questão prática ali de ajudar a mulher com ajuste de pega, questões clínicas que ela pode ter com a amamentação, mas a gente faz um trabalho muito grande de educação, de informação, de trazer, né, novas práticas baseadas em evidências e tudo mais. E eu acho que existe uma janela muito grande para que a gente traga esse trabalho de informação para os avós, né? Eu mesma já fiz algumas consultorias em que tanto a mãe quanto a avó participaram. E aí a gente trouxe algumas questões de ordem prática, como, por exemplo, o uso do copinho, como fazer o aquecimento do leite para oferecer para o bebê, como ajudar nesse processo. Né? Então dá para a gente fazer um trabalho combinado bem interessante, né? De atualizar esses avós, esses cuidadores com práticas mais atuais e mais respeitosas para o bebê. Né? Eu acho que o trabalho de educação, inclusive, é uma das frentes mais importantes da nossa atuação. E ela pode começar antes mesmo do bebê nascer. Bacana. Porque a gente acha que só tem a questão da amamentação, mas é que nem você falou, tem as dificuldades da amamentação, tem o cuidador que vai ter que oferecer ali no copinho e na colher, e se a pessoa não se sente segura, ela vai acabar dando, ou se ela não tem a informação e não sente segurança, ela vai acabar dando na mamadeira. Exatamente. Então é importante que a gente sensibilizar e ajudá-lo realmente a lidar com essa dificuldade. É verdade. E então vamos aqui para a última pergunta, gente. Se vocês tiverem pergunta, vocês podem fazer, fiquem à vontade, tá? Mas a nossa última pergunta, que também o tempo já está quase acabando. Vamos lá. Que pena. Foi bem rápido. Volta ao trabalho, né? Tem essa questão tanto da volta ao trabalho e da introdução alimentar, que às vezes é orientada para ser feita porque a mãe está voltando e acaba levando a um desmame precoce. E a gente sabe que a OMS, mesmo após o aleitamento materno exclusivo de 6 meses, ela recomenda até 2 anos ou mais, quando possível. E aí eu queria que você falasse sobre como é que é o momento certo para o desmame para a mãe e para o filho, que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, vamos lá. Eu acho que a amamentação, ela é um relacionamento entre duas pessoas, né? Entre mãe e bebê. E é muito importante que os dois estejam em sinergia, que a energia esteja boa ali naquele momento. Então, quando a relação começa a ficar pesada para um dos lados, é muito importante revisitar. Né? Então, a gente tem a indicação do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, né? E aí, depois continuar com o aleitamento como principal fonte até 1 ano e depois seguir até 2 anos ou mais, se for possível. Mas eu acho que o desmame, ele tem que vir realmente no momento que a mulher sentir que ela não está mais confortável com aquela sensação de amamentar e quando o bebê tiver pelo menos passado desse período de 6 meses, né, Raquel? Eu percebo que existe uma dificuldade muito grande, por exemplo, né? A mulher, ela sente aquele desgaste ali com a amamentação, tá cansada e tudo mais, mas ela tem medo desse processo, ela tem medo de
ela tem medo de prejudicar o bebê e tudo mais, eu acho que isso não precisa ser feito de maneira abrupta, né? Eu gosto muito da abordagem do desmame gentil, em que você vai começando a organizar ali a demanda de leite. Eu acho que isso funciona bastante para mulheres que já têm bebês acima de 1 ano, né? Em que elas já começam a poder conversar com esse bebê e estabelecer combinados, né, para esse horário das mamadas e tudo mais. E aí você vai conduzindo isso de maneira muito gentil, né? Então, uma das formas, por exemplo, de fazer é o combinado para o desmame noturno, por exemplo, é o combinado de falar que o bebê vai mamar a última vez ali antes de dormir e que a próxima mamada só vai acontecer quando o sol aparecer. É uma abordagem. E aí, se esse bebê, por exemplo, essa criancinha acordar na madrugada, o pai, né, o parceiro ou a rede de apoio que estiver ali envolvida, participa do processo, acolhendo esse bebê, ninando, estando junto e tudo mais. Isso tudo feito de maneira muito suave, muito delicada. Eu tenho alguns relatos, por exemplo, de mulheres que seguiram amamentando longamente, né? E aí sentiam que havia uma dificuldade ali para parar, mas quando elas realmente no coração delas sentiram que era o momento, o desmame aconteceu muito rápido. Talvez porque os bebês já estivessem preparados para desapegar, mas elas ali no fundo não. E quando elas conseguiram se libertar dessa sensação de culpa e de apego, a coisa fluiu de uma maneira muito mais tranquila, né? Então eu acho que é muito importante que a mulher ela tenha respaldo novamente da rede de apoio para que ela siga amamentando até quando ela tiver vontade, e quando ela chegar nesse momento de ela sentir que não dá mais, que ela não seja julgada por essa decisão, que ela seja acolhida, principalmente. A gente sabe que é mais, às vezes, difícil para a mãe, porque ela vai carregar esse sentimento, às vezes, até de culpa. E a gente sabe que muitas vezes não dá para impedir essa volta ao trabalho ou aumento de carga horária. E muitas mães acabam sendo a responsável pela renda da casa. Então, a gente tem que estar preparado para acolher realmente, que nem você falou, em todas as decisões, em todos os momentos, porque a gente sabe que ser mãe vai além também de amamentar, né? A mãe tá ali para tudo. Então, a gente acolhe nessas decisões, porque a gente sabe que não é fácil também para a mãe fazer uma escolha dessa. Com certeza, e mesmo na volta ao trabalho, eu acho que cabe muito falar que, claro, você não vai ter aquela rotina de amamentar o seu bebê o tempo inteiro, como se você estivesse em casa, mas tentar trazer as poucas horas juntos ali como um momento de qualidade, de troca, né? Eu acho que não existe troca maior entre mãe e bebê do que esse momento da amamentação. Então, tentar trazer essa livre demanda, essa livre oferta de peito para esse curto período que ela tiver voltado do trabalho. Não tem nada de errado com isso, né? Você está trazendo ali segurança, acolhimento para o seu filho. Então é um momento de vocês que a rede de apoio precisa estar junto ali para garantir que vai acontecer. É verdade. Só queria fazer uma ressalva, que como tem essa questão também da amamentação, tem a questão de muita gente fazer a introdução alimentar aos 4 meses ou aos 5 meses. Gente, não é recomendação, porque o bebê ele não tem a maturidade para deixar de receber o leite materno e fazer a absorção do alimento sólido e eliminar as substâncias desses alimentos sólidos ainda. Então tem que aguardar os 6 meses para bebês que são prematuros, tem que fazer a idade corrigida e tem que aguardar ainda os sinais de prontidão. Então, volta ao trabalho, a gente sabe que a mãe precisa trabalhar muitas vezes, mas não é indicação para fazer desmame antes dos 6 meses e nem para fazer introdução alimentar antes dos 6 meses. Então, eu queria deixar isso bem reforçado para vocês, porque essa informação é muito importante, que não existe essa indicação de volta ao trabalho ligado com introdução alimentar e nem com desmame, tá? A gente ainda tem um minutinho que eu queria só fazer um complemento a essa sua fala, que é muito importante. Por exemplo, como se preparar para volta ao trabalho? Né? Acho que é importante já começar a montar um estoque de leite. A recomendação do Ministério da Saúde é para que a gente tenha esse leite congelado por no máximo 15 dias, né?
Então, não é necessário começar super antes, né? Um mês antes, mas eu acho que já por volta de 15 dias antes do retorno, já dá para começar a fazer esse preparo. Então, começar a montar estoque, começar a estimular o peito para que a produção dê uma aumentada, para que esse estoque ele fique, né, ele consiga ter consistência. Enquanto a mulher estiver amamentando, ela pode aproveitar para ir fazendo a ordenha de leite da outra mama, né? Como o bebê está estimulando ali, você tem uma produção maior acontecendo nesse momento, e você consegue aproveitar para fazer o seu estoque ali. A gente tem um pico de produção de leite nas madrugadas, que é quando a gente tem mais prolactina no nosso corpo, que é o hormônio que produz leite. Então, aproveitar as mamadas da madrugada também para fazer ordenha, né? Eu acho que essas pequenas coisinhas ajudam a mulher a ter um pouco mais de tranquilidade para voltar, né? Ela saber que ela já tem um estoque ali, pode auxiliar nesse momento. Deu uma falhada. Sabrina? Oi, tô Sabrina, aqui, tá tô te me ouvindo, ouvindo? tá super... Tô te ouvindo, tá super granulada a minha conexão. Não, mas deu para ouvir. É que só deu uma falhadinha, mas deu para ouvir, tá? Sim. Acho que temos mais 3 minutinhos. Eu só vou fazer primeiro o agradecimento, Sabrina, por você doar esse tempo e as suas informações, seu conhecimento aqui para compartilhar com a gente. Peço para quem não conhece a Sabrina ainda, sigam ela no @SabrinaCanoa. Depois eu vou deixar a live salva, vou colocar ali a tagzinha do Instagram dela para vocês conhecerem o trabalho dela, que é muito legal. E para quem também estava assistindo a Sabrina e quiser conhecer o meu Instagram, fiquem à vontade, que eu sou nutricionista da área materna e infantil com foco em introdução alimentar. E queria dizer que essa live vai ficar salva no IGTV para quem não conseguiu assistir tudo ou que lembrou de algum amigo ou amiga que precisa dessas informações para assistir depois, tá bom? Vai ficar salva. E, Sabrina, a gente tem mais 2 minutinhos. Eu só queria saber se você tem alguma experiência para compartilhar com relação à amamentação de mães adotivas. Eu não tenho o acompanhamento prático disso, mas tenho relatos de que sim, é possível, né? Principalmente fazendo um trabalho de estímulo dessa mama, né? Então, trabalhando muito a questão da ordenha, né? A bomba elétrica nesses casos, ela pode ajudar, né? O contato dessa mulher ali com o bebê ou com a criança gera ocitocina, né, no corpo dessa mulher. Então isso é muito importante para que a ejeção desse leite aconteça. Existem alguns medicamentos, e é importante falar que esse tem que ser um processo acompanhado por médicos, por profissionais, porque existem medicações que podem ajudar nesse processo de produção do leite, né? Mas na parte que tange consultoria de amamentação é justamente em auxiliar a mulher com essa rotina de ordenha e estímulo da mama. Mas há casos de muito sucesso, há casos, inclusive, eu acompanhei um casal lésbico em que as duas mães amamentaram, né? Então a mãe que não pariu, ela fez esse trabalho de preparo da mama, né? Antes do parto. E aí, depois que a bebê nasceu, ela já mamou também nessa mãe na primeira hora de vida, e elas conseguiram manter por alguns meses essa rotina. Mas é um preparo, né, multidisciplinar, envolve vários profissionais para que seja possível acontecer. Mas é possível sim. Que bom saber. Sim. Acho que esses temas a gente vai precisar combinar outras lives depois, Sabrina.
Não, com certeza. E eu queria te agradecer, Raquel, pela oportunidade de trazer esse assunto, né? E de poder conversar, trocar um pouquinho de experiência a respeito. Admiro muito o seu trabalho também. Acho que a sua abordagem com as mães e nessa questão de introdução alimentar é incrível. Então, pessoal aqui da minha rede, Obrigada. sigam o trabalho da Raquel. Ela é uma profissional muito bacana, muito atenciosa. E eu acho que, como recado final, é isso. O melhor preparo para a amamentação é a informação. Com Quem tem certeza. informação tem poder, tem escolha, né? E tem segurança para seguir. Então, estudem, 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 informem-se. Existem muitos grupos de apoio, muitas rodas gratuitas, perfis muito legais que trazem informações contundentes. Então, consumam conteúdo de qualidade sobre o tema. É o melhor preparo que pode ter. É verdade. Queria agradecer também a presença de todos vocês que participaram. Tá acabando 30 segundos. Gente, é isso. Muito, muito obrigada. Se vocês tiverem perguntas depois, podem mandar. A gente vai deixar salvo no IGTV. Vocês podem fazer as perguntas por lá ou por direct. Queria agradecer muito a todos vocês que participaram, tá bom? Gente, é isso. Gente, Um beijo para as meninas, obrigada. Sabrina.